Bem-vindos de volta ao segundo episódio do Apé Start, um podcast que explora a interação social por meio dos jogos online. No episódio passado, conversamos com a jornalista Ivna Garcia para a gente contextualizar e falar sobre a importância dos jogos na atualidade. Hoje nós vamos aprofundar mais essa interação social e como ela se aplica nos jogos com o psicólogo Caio Balieiro. E, é claro, de tudo, vamos fazer essa entrevista online, aproveitando da mesma tecnologia que une vários jogadores pelo mundo. E nós estamos aqui, o psicólogo Caio Balieiro. Tudo bem, Caio? Tudo sim. Obrigado pelo convite, estar aqui participando dessa entrevista. E confesso que é a minha primeira entrevista de maneira remota, então estou um pouco ansioso, de certo modo. Tá bom. Caio, me conta mais sobre você, sua profissão e o seu interesse por jogos, como surgiu? Bom, meu nome é Caio Balheiro, sou psicólogo clínico. Atualmente eu trabalho apenas com a psicologia clínica, que é aquela área da psicologia que a gente vê muito em filmes, em série de TV, onde fica um paciente na frente do psicólogo conversando sobre algum tipo de problema. E os jogos sempre estiveram atrelados na minha existência, praticamente. Desde pequeno, eu sempre gostei de jogar videogame, de me reunir com meus primos, com meus colegas para jogar. O meu console favorito que está marcado para mim é o PlayStation 2, foi meu console favorito. E desde que eu era criança, os jogos sempre fizeram parte da minha existência, como eu falei anteriormente. Até na faculdade de psicologia, eu sempre tive um interesse em estudar a influência dos jogos, tanto de forma positiva quanto os malefícios que eles podem causar. Vamos falar sobre a interação social nos jogos aqui, né? Temos um psicólogo que ele faz esse estudo da interação social, que é o Vygotsky, ele é um dos principais pensadores sobre isso. E ele fala que o comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais de seu crescimento. Para você, como que você define essa interação social e a importância para o bem-estar humano? Bom, Vygotsky é um dos principais pensadores, estudei muito sobre ele na faculdade. Bom, mas essa interação social basicamente é uma interação entre duas ou mais pessoas em determinado contexto, em que ela é determinado contexto, e esse conceito de interação pode variar também a depender do que se quer com esse objetivo de interação social. Por exemplo, dependendo do local, dependendo do que quer ser estudado, a interação social pode ser feita de maneira por interesse, por exemplo, pessoas que gostam de jogos, também como uma interação política ou geográfica, por exemplo. Se for tratar assim, por exemplo, pessoas que moram no Amazonas, elas têm um contexto e uma interação social, mas não necessariamente elas interagem entre si, elas apenas estão na mesma região. Então, eu acredito que interação social é quando duas ou mais pessoas estão unidas por um certo propósito, de certo modo. Explicou tudo já. E agora partindo para os jogos online, quais são os benefícios de você interagir em jogos online, especialmente nesse tempo que a gente teve de pandemia? Bom, os benefícios são diversos. O primeiro que eu posso citar é a questão da logística e também na questão financeira. Por exemplo, para você interagir com alguém, você vai ter um custo, seja de ônibus, seja de Uber, seja se deslocando até a casa da pessoa. E recentemente passamos por uma pandemia onde não poderíamos ter o contato físico. Então a interação social se fez cada vez mais presente. Então, quais são os benefícios? Primeiro, você tem a condição de interagir com pessoas com digamos assim, que estão muito longe de você. Você tem o benefício de interagir com pessoas que estão em outras regiões. Por exemplo, aqui estamos em Manaus, você tem os benefícios de interagir com pessoas do Sul, com pessoas do Centro-Oeste, e também interagir com pessoas de outras cidades, de outros países que também têm o mesmo interesse. Como a gente está falando sobre os jogos online eles estão presentes em todo mundo. Então, se você tiver um domínio até mesmo de outro idioma, você pode ter contato com outras pessoas. Então, os benefícios que eu poderia destacar seria a questão da logística, a questão de você poder se comunicar com pessoas que estão fora da sua cidade ou da sua região, e até mesmo pessoas que estão fora do seu país, o que também possibilita que você conheça outras culturas. Eu, por exemplo, durante a pandemia, joguei muito GTA RP, que é basicamente você modifica o GTA V e consegue jogar com várias pessoas. E aí você vive uma segunda vida lá, né? E aí E, eu então, te tá. pergunto, como que essa comunicação, ela pode desenvolver habilidades sociais, essa interação, né? Ela desenvolve essas habilidades sociais como a comunicação, cooperação e a redução, é claro, de conflitos. Bom, tem uma coisa, esse ponto foi essa pergunta foi muito interessante,
E tem uma coisa na terapia que nós chamamos de treino de habilidades sociais, que é o THS. O que seria isso? Você ensinar o indivíduo que tem uma certa dificuldade a ele vivenciar o conflito ou a dificuldade que ele está vivendo. E uma das formas que nós recomendamos isso, psicólogos, é ter essa interação nos jogos. Por quê? Porque muitas pessoas, por uma série de fatores, seja timidez, sua própria personalidade, sua criação, acaba tendo uma dificuldade maior em interagir com pessoas, digamos assim, da vida real, de certo modo. Então, nós recomendamos que ela jogue jogos online, para que ela comece a conversar com outros jogadores, para que ela comece a conversar com pessoas que têm o mesmo interesse, porque se você está nesse jogo, em teoria, vocês têm o mesmo interesse. Então, isso pode ajudar, primeiro, na comunicação, segundo, também na habilidade social de ter uma conversa com outro ser humano, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem como começar uma conversa de oi, boa tarde, tudo bem? Aí acaba já chegando querendo falar sobre o assunto e acaba assustando algum tipo de jogadores ou qualquer tipo de pessoa. Então, nós treinamos a habilidade. Como é que você contatou esse jogador? Ah, eu só perguntei se ele queria jogar. Ah, mas um oi, um boa tarde, um bom dia, tudo bem, não teve, não. Então, isso facilita através dos jogos online. A questão da cooperação, sobretudo em jogos de equipe, também é muito importante. Por exemplo, se você for jogar um CS, um Valorant, um Free Fire, você vai ter que ter uma comunicação com o seu time. Então, você vai ter que ser obrigado a se comunicar. Então, isso também é estimulado de certa forma. A questão da cooperação, a questão da comunicação. Também é uma coisa que é muito interessante, que muitas pessoas deixam passar. Os jogos onde você tem que jogar em equipes, eles estimulam também o seu raciocínio lógico, de você pensar e coordenar uma equipe. Também a sua questão motora, ou seja, você tem que ter uma coordenação motora muito boa para jogar. E também tem a questão de resolução de conflitos. Muitas das vezes, você cai em um jogo aleatório. Então, talvez tenha pessoas que você não vai conseguir ter, digamos assim, uma proximidade logo de cara. E o intuito de todo mundo é jogar. Então, você vai ter que analisar. Eu vou querer arrumar uma treta, um leve atrito com esse companheiro, ou eu quero jogar? Então, isso também estimula na resolução de conflitos, ajuda também na interação social, nas habilidades sociais de conversar com os indivíduos, e também a questão de raciocínio e a questão de coordenação motora que eu citei anteriormente. Ah, muito bom. E assim, a gente falou muito de benefícios, né? Agora vamos falar dos pontos negativos de interação em jogos online. Nas redes sociais a gente passa pelo o processo que é o cyberbullying, ela acaba acontecendo. Você acha que nos jogos, principalmente esses online, onde tem chat de voz, onde tem chat de texto, acontece esse tipo de coisas negativas? Acontece com muita frequência, infelizmente acontece com uma incidência maior do que deveria, e acontece além de o cyberbullying, que é praticado, de você xingar, humilhar ou denegrir um indivíduo por conta muito das vezes da habilidade que ele tem. Por exemplo, uma pessoa, que é tido como noob, ele começa a jogar, ainda não tem o raciocínio, não tem a coordenação, e muitas das vezes ele é ridicularizado por jogadores mais experientes, o que acaba afastando, muitas das vezes, esse novo jogador da comunidade dos games, acaba fazendo com que ele tenha também, muitas das vezes, uma baixa autoestima, porque pessoas que jogam jogos assim e querem buscar uma interação social podem ser uma pessoa mais tímida, pode ser uma pessoa um pouco mais frágil emocionalmente. Muitas das vezes as pessoas jogam para se distrair, para extravasar, e vem alguém tacando hate, muitas das vezes mexe com a autoestima, com a motivação, com a saúde mental, pode gerar insônia também, e pode gerar, além do cyberbullying, pode atrelar outros tipos de comportamentos negativos, como a xenofobia e também homofobia e muitas vezes o machismo, porque jogadores que têm uma voz mais afeminada acabam sendo ridicularizados, mulheres, quando vão jogar alguns jogos, acabam sendo ridicularizados, sobretudo jogos que são, digamos assim, tidos como jogos de macho, entre várias aspas, como o CSGO, por exemplo. Se você vê uma mulher jogar, ela abre o chat de voz, parece que ela não é digna de estar ali, o que é uma completa bobagem. Deveria até ser punido, de certa forma, os jogadores. Então, os malefícios que eu posso citar o cyberbullying e as consequências que ele pode ocasionar, como baixa autoestima, insônia, falta de habilidade social e muitas das vezes fazendo com que um novo jogador entre na comunidade dos games. Pode atrelar também comportamento ligado à xenofobia, à homofobia, pessoas com vozes tidas como afeminadas também acabam sendo prejudicados, e o machismo que muitas das vezes taxarem mulheres como inferiores.
Pra você, assim, qual o grupo social que mais sofre esse tipo de preconceito em jogos? Esse tipo de jogos? É, depende digamos assim, depende do estilo de jogo, mas eu acredito que a maioria seriam as mulheres. Também a presença feminina, né? Bom, Sim. a pesquisa Game Brasil, eles fizeram o levantamento desse ano e eles destacaram que a presença feminina nos jogos é maior do que os homens, e mesmo assim ainda tem esse preconceito, né, por elas. Para você, não só no grupo social feminino, mas em todos os grupos, quais são as recomendações ou dicas para os jogadores que querem aproveitar não só essa jogatina, mas interagir com as pessoas no mundo online, no mundo virtual? A primeira dica que eu dou é, primeiro, procurar um jogo que você tem que interagir com outras pessoas, que você é obrigado. Por exemplo, os RPGs. Você vai ter que interagir com outras pessoas se você não, senão você não vai avançar nos jogos. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acabam escolhendo jogos onde é só você e, digamos assim, um modo história. Acaba não tendo uma interação. Então, a primeira dica que eu dou, e recomendo, na verdade, seria buscar jogos que você vai ter que interagir com outros jogadores. Sobretudo jogos de equipe, como citei anteriormente, o CS, o Valorant, o LoL. Esses jogos, não necessariamente esses jogos, mas jogos onde você vai ter que interagir com outras pessoas obrigatoriamente. Para você também ter uma melhor, digamos assim, um melhor benefício, um melhor aproveito dos jogos, também recomendo você procurar no Instagram ou no Facebook pessoas que já estão interessadas ou dentro do seu próprio ciclo de amigos. Comecei a jogar tal jogo, você gosta, quais jogos vocês estão jogando no momento? Para você, digamos assim, já começar tendo afinidade pelo jogo, tendo em vista que pessoas ao seu redor jogam. Por exemplo, é muito difícil uma pessoa começar a jogar LoL sendo ela a única pessoa do grupo que vai jogar LoL. Todo mundo joga CS, os FPS, e ela chega lá com um estilo completamente diferente. Então, eu recomendo que, primeiro, ela filtre. É, uma, primeiro, não. Eu recomendo que ela procure jogos onde realmente tem uma interação, que ela busque jogos que a maioria dos seus amigos estão jogando, ou que ela procure em grupos no Facebook, apesar do Facebook hoje em dia não está tão em alta quanto antes, no Facebook, no Instagram, no Telegram, pessoas que estão no mesmo nível também no jogo. Por exemplo, eu comecei a jogar esse jogo agora, então quero começar a jogar com pessoas que também estão no mesmo nível do que eu, para que a gente aprenda junto. E também é interessante saber qual o seu propósito com o jogo. Você está jogando para se divertir, você está jogando porque você quer ser um pro player, ou você está jogando para se divertir, mas você tem um interesse por digamos assim, pela ranqueada. Quando tem muitos jogos onde tem patentes, onde tem hierarquia, onde tem pontuação, e muitas pessoas acabam levando essa pontuação muito a sério. E tem pessoas que estão lá apenas para se divertir. Então seria interessante também filtrar qual seria o objetivo em relação ao jogo. Você está jogando para se divertir, independente se vai perder ou ganhar, ou você está jogando para jogar uma ranqueada. Então, acho que seriam esses pontos que eu indicaria. Então, ótimo. Assim a gente finaliza as nossas perguntas e agora vamos colocar essa interação na prática, né? Vamos jogar, que é a parte mais legal desse episódio. E o jogo de hoje é Brawl Stars. Brawl Stars é um jogo de ação rápida no estilo de arena de batalha, desenvolvido e publicado pela Supercell, que também é desenvolvedora de Clash Royale e Clash of Clans. O jogo inclui diversos modos para você jogar com até mais 2 jogadores, como Pique Gema, Fuge Brawl, Combate, Knockout, entre outros. Brawl Stars está disponível para iOS e Android. Bora. A própria classificação e o tipo de jogador, como suporte, rushador, estrategista, também influencia na parte dos jogadores. Boa. Beleza. Tem outros jogos que você joga, Caio? Eu gosto de jogos de estratégia. Tem um que eu jogo de Cavaleiro do Zodíaco Mobile também. Jogo bastante, jogo muito Clash. E aí, você joga só jogos mobile ou você gosta de PC, de videogame? Eu gostava muito de jogar no PC quando meu notebook não era bem ruinzinho. Quando eu consegui montar um computador bom, eu deixei de jogar esse ano. Ai, meu Deus, eu vou morrer logo. Soquei a. Foi pra gente. Ficamos ainda em terceiro lugar.
outra rodada. Agora eu vou jogar sério. O famoso agora eu vou jogar sério. Já, pode sair, voltar pro menu e começar de novo. Buscando jogadores. Você também gosta muito de jogar em computador, console? Eu gosto muito de jogar com os meus amigos, o que foi o motivo de eu fazer esse podcast, sabe? Entender esse tema de interação social. Entendido. E a interação social nos jogos online favoreceu bastante, mas também a interação presencial é bastante importante. Por exemplo, reunir para fazer campeonatos em casa, ou até em lan house ou coisa do gênero. Socorro. Pra você, assim, a maioria dos jogos que a gente joga também eles são online, mas eles são presencial, que permitem a gente estar jogando no mesmo local. Você acha que isso é tão importante quanto também? Sim, Porque acaba porque que isso reúne as pessoas que a gente tem próxima. sim, e pode também surgir a oportunidade de você conhecer novas pessoas. De, por exemplo, eu conheço um amigo que também joga, conhece um primo. Isso favorece as relações pessoais também presenciais, que são tão importantes quanto as online. Não que exista uma melhor ou pior do que a outra, mas existem situações e situações. Uma memória afetiva que eu tenho bastante é de jogar Bomba Pet na Lan House com meus amigos. Eu nunca acessei uma lan house, porque eu sempre tive computador, mas eu acho que aí foi um pilar da comunicação, não foi? Sim. O peso que a Lan House teve em diversos jogadores e moldou, de certo modo, algumas culturas. Diversos influenciadores. Morri. Droga. Diversos influenciadores de games também vieram da Lan House, começaram na Lan House a produzir seu conteúdo. E aí, será que a gente ganha agora? Vamos ver. Buscando jogadores. Uma coisa bastante interessante, uma informação bastante aleatória que me veio à cabeça agora, é também sobre o tempo que você passa jogando. Não pode deixar ele se tornar um vilão na sua vida. Por exemplo, você joga o jogo, não é o jogo que controla você, de certo modo. Você que deve controlar o jogo. É uma coisa que acontece ultimamente, principalmente que eu tenho vivência nos consultórios, são muitos adolescentes com. Agora eu marquei demais. Muitos adolescentes que têm uma vontade tão grande de estar conectado que acaba desenvolvendo um vício ou uma síndrome em estar conectado na internet. Eita, é isso. Acho que a gente, passado do segundo, a gente não passa. Ah, você voltou? Voltei. Não sei como. Foi. E assim a gente encerra o segundo episódio desse podcast. Caio, agradeço muito a sua presença, que explicou pra gente como que essa interação social, esse tema, ele é aplicado nesses jogos multijogadores. Só queria agradecer o convite. É um tema que eu sou muito fã. Falar de psicologia, falar de jogos, eu poderia ficar falando sobre horas. Só agradecer a oportunidade que o Thiago me convidou. E também falar que eu estou nas redes sociais. Quem quiser pode seguir meu Instagram, Caio Balieiro, que eu falo sobre psicologia lá diariamente. Obrigado por explicar pra gente que os jogos eles podem estimular o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e também cognitivas. Além de poder dar umas dicas também pra gente poder aproveitar esse tipo de interação em jogos. Muito obrigado, Caio.